Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo no Instagram. Isaquiel Meus, hoje aqui Isaquiel Melo, o nosso queridíssimo professor Fernando Romero, e a gente vai falar sobre portfólio, um dos assuntos mais chatos, a criação de um portfólio, de um bom portfólio, tão necessário para, acho que para qualquer profissional. E aí, Isaquiel, tudo bom? E aí, Derano, boa noite. Vamos tentar conversar, bater um papo sobre esse tema, né? Que para o publicitário é muito importante a gente ter um bom portfólio para que a gente possa ter boas oportunidades de trabalho, né? Professor Fernando, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma live nossa. Boa noite a todos. Só ratificando o que o Isaquiel falou, de fato é um tema importante e é sobre portfólio, né? E de repente trazer algumas dicas práticas aqui para que as pessoas possam construir os deles sem respeitando aí cada um e o jeito de cada um e as expertises de cada um. Isso aí, vamos em frente. Professor, primeiro se apresenta aí para a galera, né? Porque a gente eles conhecem. Mas aí. Bem, não sei quem. Vamos lá. Meu nome é Fernando Romeiro. Sou aluno desses dois cidadãos aqui que eu tenho a alegria de partilhar conhecimento com eles, com o Dairone e com o Isaquiel, dois alunos brilhantes. E eu leciono lá na Facima, né? Atuo na Facima como professor deles. Né? Sou publicitário de carreira, vai fazer 16 anos nessa profissão. Estou na área aí de criação já há um tempo, né, e começo a enveredar por outras áreas. Né, mas basicamente é isso. Então dá para você entender que o bate-papo hoje vai ser bom. A gente está esperando o Zulu também para participar da live, só que ele teve uns probleminhas, mas daqui a pouco ele entra, tá? E o nosso querido David Marinho está no apoio técnico, então, e está acompanhando também as perguntas que vocês vão ficar fazendo para a gente. O portfólio, assim, para mim, como estudante de publicidade, foi uma das maiores dificuldades foi montar um portfólio, porque, primeiro, não sabia como usar um portfólio online. Qual plataforma fazer, como fazer esse portfólio, de que maneira utilizá-lo. E aí, não sei se para o Isaquiel ter esse mesmo desafio. Acho que é uma dúvida inerente a vários estudantes. Como foi para você, Isaquiel? Eu já trabalhava na área como designer, então eu meio que já tinha um portfólio, mesmo que pequeno, e que também não tinha muitos projetos bons, então acabou que não servia muito. Quando eu entrei na faculdade, acho que no primeiro período eu conheci o Behance, que é onde a maioria dos designers e diretores de arte tem o portfólio lá dentro, né? O Behance e o Dribbble. Só que ainda assim meu portfólio não era lá essas coisas todas, né? E foi difícil conseguir montar um. Eu passei muito tempo pesquisando, vendo outros portfólios para conseguir finalmente montar o meu de uma forma que ficasse atrativa. Mas realmente é muito difícil. Hoje eu trouxe algumas dicas assim que eu aprendi durante esse tempo, né, de pesquisa, para tentar passar para o pessoal as plataformas que usar, o porquê usar, e também a gente tem que entender que cada público, porque a gente tem um portfólio que a gente quer usar para conseguir um emprego, um estágio, uma vaga em alguma agência, e a gente tem um portfólio que a gente quer utilizar para a gente captar clientes também. Então a gente tem que entender a diferença de cada plataforma para que a gente possa atingir os objetivos específicos de cada um. Né? O Zulu aí, chegou galera? aqui. Seja bem-vindo, Zulu. Valeu, desculpa aí pela demora. Dá para ouvir a máscara ou tem que tirar mesmo? Dá para ouvir, mas aí você fica à vontade. Você está sozinho, está no distanciamento legal, tem que saber isso, né? Peço desculpa a todos pela demora. Exatamente nesse momento eu estou num job aqui, estou prestes a fazer uma transmissão de um artista local. Aí estava configurando o PC, mas deu uma fugidinha. Se eu sumir aqui rapidão, é para o momento de eu dar o REC lá na gravação e voltar para cá. Não, tá tranquilo. Mas já que você está aqui, se apresenta para a galera que está assistindo, né? Quem é Zulu? Então, deixa eu dizer aqui mais um pouquinho, né? A minha trajetória ela é longa
dentro do mundo das artes, desde quando eu comecei minhas primeiras ilustrações com 9 anos de idade, a depois migrar para serigrafia e pintar camisas com tinta acrylex no pincel. Depois eu fui um cara que me meti a fazer letreiro, graças a Deus consegui viver bastante tempo fazendo letreiro, que são, né, fazer os letreiros comerciais das lojas, até aparecer as gráficas com as lonas, né, com aquelas máquinas, e tirar o ganha-pão da gente. E aí eu tive que migrar para a área digital, né, para a arte digital. E aí foi quando eu me especializei em design gráfico, e aí passei a trabalhar numa gráfica, né, numa gráfica digital. E depois disso, aí foi quando eu criei o gosto e o interesse de cursar publicidade e propaganda. E aí, quando eu entro na academia, eu já entro com um pouco de conhecimento de mercado, né, na área gráfica, e faltava completar. Na verdade, não estou completo, né? A gente se completa todos os dias, aprendendo com os clientes e com a vida, né? Mas quando eu entrei na academia, eu já entrei eu acho que com 30% de conhecimento, e o resto foi completado com meus professores. Inclusive está o professor Fernando aí, que foi uma das pessoas que, quando acabava a aula, a gente sempre rolava um bate-papo antes mesmo da aula, né, sobre mercado e como eu estava me inserindo. E aí, pronto. Então, aí finalizo Ô, Zulu, eu e fazendo... Isaquiel, a gente fala aqui. Pode perguntar. Eu e Isaquiel, a gente estava falando aqui sobre a dificuldade que a gente teve na construção do portfólio enquanto estudante. Como foi com você? Já que você falou que você já tinha uma certa experiência no mercado. Cara, eu vim aprender o que é portfólio depois da faculdade. Até então, eu tinha um monte de amaranhado guardado no meu computador. Então, a academia ela serviu para minha organização como profissional, porque, como eu te falei, eu fazia muita coisa aleatoriamente, eu não tinha foco. Hoje eu sei muita coisa, mas eu sou especializado em duas. Mas é porque o mercado forçava eu saber eu aprender muita coisa, e eu era forçado a aprender também, porque eu tinha que sobreviver disso, né? E o curso de publicidade foi uma forma de fazer eu acreditar que dava para eu viver, né? Dava para eu viver nesse mercado. E uma das coisas que eu sempre disse, e eu conversava com o professor Fernando, que eu consigo viver até hoje como freela. Eu vivo até melhor se eu tivesse numa agência. Eu acho que eu já tive experiência de duas, e não foi uma experiência feliz, assim. Não vou dizer que era ruim, foi feliz porque eu aprendi com algumas coisas com mais pessoas e fiz mais amizades, né? Mas o que eu posso dizer é que eu vivo melhor hoje como freela do que dentro de uma agência. E meu portfólio é construído como um freela, né? Zulu, isso é uma coisa que eu tinha conversado aqui com o Dairone antes, né? Porque a gente tem que entender, a gente tem que ter o portfólio se a gente quer conseguir clientes, né? O portfólio de freela. E tem também o portfólio quando a gente quer conseguir um emprego numa agência. A gente sabe que algumas pessoas têm muita vontade de trabalhar em agência. A gente tem que entender as diferenças. Vocês podem falar, eu estou ouvindo, vi participando ao mesmo tempo, só vou posicionando aqui o tripé da câmera. Então, eu nunca vou dizer que, para a galera, como já em alguns bate-papos que eu já tive na faculdade, que não tentem entrar numa agência. Tentem, como eu falei. A minha experiência, ela foi gratificante. Ela não foi feliz porque eu queria ganhar mais. E quando você entra numa agência, não entre pensando assim, não. Porque você não vai ganhar muito. Quem vai ganhar mais é o chefe da agência. E eu fui um dos caras que tive essa experiência, né? Eu entrei fazendo logo, tive um desafio de uma marca. Eu sempre costumo dizer isso, eu tive um desafio de uma marca e a minha entrada na agência era convencer o cliente a gostar do que eu tinha produzido. Graças a Deus o cliente aprovou. E no final quem ganhou mais foi a agência, e eu não. Entendeu? É nesse sentido. E aí quando você é free, você consegue, apanhando com a vida, a aprender a cobrar pelo que você faz, e aí você começa a criar respeito nisso. Porque até então, o publicitário que está dentro de uma agência, ele não é reconhecido
porque você é funcionário, independente de tudo, você é um funcionário. E quem vai ganhar mesmo sempre é o chefe. Não está errado, mas eu quis migrar para eu ser conhecido, entendeu? Não como um publicitário, mas como uma pessoa que sabe trabalhar em meios de comunicação publicitários. Pode falar, eu estou aqui na escuta, estou com fone. Não, tranquilo. É porque a agência, ela como molda o profissional, né? De certa forma, dá uma engessada no cara. Então, se você chega para ser um DA, você vai ficar lá como DA. Você é o redator, você é o redator, então você vai ficar naquele exercício mais preso, né? E também preso a, como você disse, as regras do trabalho, da agência e tudo mais. E o freela dá a opção de você seguir outros caminhos. Mas, Sim. voltando um pouquinho. Teve um pouquinho. Diga, teve um local que eu trabalhei que você não podia. Veja bem, eu trabalhei no setor de criação e eu não podia nem ouvir música. Aí imagine, você era o departamento de arte na agência e você não pode ouvir música porque o chefe não gostava. E aí, como é que fica, entendeu? Aí foi uma das coisas que me incentivou a sair da agência. Fernando, trazendo você agora para a conversa. O que é que um bom portfólio para um cara que quer arrumar clientes precisa ter? Vou falar agora de cliente. Pois bem, na realidade, para a construção de um briefing, o objetivo é que você quer perseguir, né? Então, existem vários tipos de portfólios. No caso dos alunos de publicidade e propaganda, o mais utilizado é aquele em que você vislumbra um emprego em algum tipo de agência, assessoria ou mesmo alguma outra empresa na área de comunicação. Então, eu sempre digo que um bom portfólio, ele precisa ter muito claro quais são as que têm, digamos, capacidade e expertise. Então, eu estou aqui com alguns alunos excepcionais na parte de redação e na parte de direção de arte. Então, você aproveitar esse seu potencial e construir o seu portfólio. Então, volto a dizer, eu também, quando eu entrei na graduação, eu não tinha nenhuma ideia do que seria um portfólio, e eu também estava, na verdade, com aquela mentalidade de que os meus trabalhos eles não são merecedores de estarem no portfólio. Só que, na verdade, isso é uma grande tolice, né? Por quê? Porque, na realidade, quando você participa de um processo de seleção, sobretudo na nossa área, o que está sendo muito observado hoje são as ideias que estão ali por trás daquela sua apresentação, daquele seu trabalho, né? Então, assim, eu tenho visto muito isso com muita frequência, quer dizer, participando de alguns processos de seleção, a gente tem observado que, exceto o trabalho para cargos de direção de arte, os outros cargos, muitas vezes os alunos eles não têm ou a pessoa que está se candidatando àquele cargo, por exemplo, de redação, ele não possui tanta familiaridade com alguns programas gráficos, né? E aí, o que se faz costumeiramente? A gente aproveita as ideias daquela pessoa, vê o potencial dela, porque muitas vezes é muito melhor para quem está nesse processo de empregar, você pegar um cara com muito boas ideias, né, e que você possa ir, juntamente com ele, evidentemente, com a vontade dele, você ir aí construindo esse profissional, né, e dando as dicas e dando alguns caminhos das pedras, como a gente chama, para que ele possa aí ter o direcionamento dele. Sobre a fala do Zulu, eu achei interessantíssimo, porque o Zulu ele tem ele é um profissional excepcional no que ele faz, e o Zulu, pelo menos nas conversas que eu sempre tive com ele, eu sempre percebi que ele é um cara empreendedor, né? Então, assim, desde quando nas nossas conversas que eu dizia para ele, cara, você não é um cara de estar dentro de uma agência, você é um cara para fazer coisas, para estar em outros locais, fazendo coisas até maiores que estar numa agência. Não que isso não seja importante. Tem pessoas que têm perfil para estar trabalhando dentro de uma agência, como é o meu caso. Eu trabalhei muito tempo dentro,
fazia, gostava realmente do que fazia. Mas no caso do Zulu, eu já não percebi essa característica nele, né? Então, assim, ele é o tipo do cara que realmente ele tem essa tendência de se projetar, né? De fazer as coisas do jeito dele, né? E isso acaba sendo... Tem esse perfil empreendedor, né? Então, assim, tem muitos alunos também que definido, né, em relação ao que você quer. Então, assim, eu sempre digo que existem 3 pilares para você pensar em relação a um portfólio. Primeiro, você vai divulgar o seu trabalho, né? 2, você vai promover-se profissionalmente. E 3, você vai acabar valorizando o seu trabalho também, né? Então, tendo isso em mente, você parte para o processo de criação propriamente dito, né? Que muita gente demoniza, mas que, na verdade, devia ser até uma coisa prazerosa para todo mundo. Por quê? Porque você está ali promovendo-se, você está apresentando o seu melhor, né? Então, eu acho que, de certo modo, a gente precisa quebrar um pouquinho com essa ideia de que fazer portfólio é uma coisa maçante, é uma coisa chata, né? Pelo contrário. Sabe o que é, Fernando? É porque também, como você disse, você está prestando o seu melhor, né? Eu, por exemplo, eu faço uma coisa, eu não acho que tá bom. Então, como você disse, não vou nem botar isso no portfólio, né? Então, acho que passa muito isso na cabeça de quem está fazendo portfólio. Você falou aí que o Zulu é o cara empreendedor, mas Zaquel também. Zaquel gosta muito desse negócio de fila, apesar de trabalhar com agência. Zaquel, como é para você essa questão, o uso do seu portfólio desse seu Só lado para mais empreendedor? tentar completar o que vocês falaram, é importante a gente entender que a gente só vai ter um portfólio bom se a gente começar. Se ficar com essa de, eu não vou colocar os trabalhos, eu não vou colocar, você nunca vai começar. Então, se você não começar, como é que você vai conseguir um estágio? E dentro do estágio, como é que você vai conseguir desenvolver bons trabalhos para conseguir modelar seu portfólio? Então, o importante é começar. Depois que começar, você pode remover um job e colocar outro que você achar melhor e por aí vai. Eu tenho 2 portfólios, eu uso o Behance e no Behance eu só divulgo os trabalhos de design de marcas, que é uma coisa que eu gosto muito, e eu só divulgo isso lá porque os meus freelas são de design de marca. Então, no Behance eu não coloco outros tipos de trabalho. Então, eu acredito que só tem 1 ou 2 trabalhos que eu fiz em agência, mas no meu Behance só tem trabalho de freela. E eu tenho um PDF, e aí esse eu vou atualizando, que quando eu procuro trocar de agência ou trocar de emprego, eu modelo esse portfólio e envio para as agências. Porque, como eu só trabalho de freela com design de marcas, dificilmente eu pego o job de direção de arte, porque eu já passo muito tempo fazendo job de direção de arte na agência, então acaba que fica cansativo. Eu gosto de criar outras coisas, eu prefiro. E como eu gosto muito de criar marcas, eu só fecho freela com isso. Então, meu portfólio para agência, para direção de arte, ele é diferente. Lá eu coloco só campanhas que eu já fiz de mídia off, mídia online. Eu não coloco coisas relacionadas à social media, porque eu acho que eu só tenho um cliente que eu faço esse tipo de trabalho. Então, e esse portfólio ele vai em PDF, porque eu acredito que para o cara que recebe o e-mail é mais fácil. Para o cara que recebe o e-mail com o currículo, ele receber um portfólio em PDF, para ele talvez a análise seja mais fácil. Então, mas eu demorei para perceber isso. Uma pergunta. Eu demorei para perceber isso porque antes eu só usava o Behance, porque eu vi muitos vídeos do YouTube, muita gente recomenda usar o Behance, usar o Behance, usar o Behance, usar o Behance. E eu usava o Behance. Só que aí eu percebi que não estava funcionando. Eu acho que eu estava no segundo período na época, foi quando eu entrei na Rocks Brasil, como diretor de arte, e eu mandava para outras agências, para vaga de estágio. Eu não lembro se foi o professor Fernando, ou se foi. Acho que foi o professor Fernando, no primeiro período, que disse para a gente ficar mandando currículo para as agências. Na época, a gente tinha visitado a Six, que é a agência que eu trabalho hoje, e aí eu acabei gostando da área de publicidade no primeiro período, e o professor ficou falando: mande currículo, mande portfólio, mande para as agências, mesmo que não estejam com vaga de estágio, mesmo que não estejam com vaga de nada, mas vão mandando, porque quando eles precisarem, eles vão ver que já tem alguns likes, se eles gostarem, eles podem chamar.
Só que aí eu mandava com o Behance e eu via que não funcionava. Foi aí que eu montei meu primeiro portfólio em PDF para mandar para as agências e foi quando eu fui contratado pela Rox Brasil, que para minha surpresa na época não foi como estagiário, já foi como vaga de diretor de arte. Já. Então, quando eu falei no começo que a gente precisa entender as plataformas que a gente vai se mostrar, é justamente por isso, né? Como freela, eu utilizo o site e o Behance só. E a maioria dos meus clientes vem por indicação de outros. Então, já são pessoas que conhecem meu trabalho hoje, né? Tem uma pergunta que o pessoal fez aqui, que é o seguinte: rede social pode servir como portfólio? O Instagram, o Facebook, por exemplo? Eu acho que sim. Principalmente o Instagram. Eu acho muito válido. Eu acho muito válido. Principalmente o Instagram. O Facebook eu não sei se é porque eu não utilizo muito, mas o Instagram é muito bom para isso. Tanto para o redator quanto para o diretor de arte, né? Na área de criação, assim. E aí, E para o professor? senhor, professor Fernando? Eu concordo com o que o Zaquel colocou, até porque a própria concepção do Instagram ela é muito visual, né? Então, se você tem trabalhos de direção de arte, de criação de marcas, ou até mesmo para redação, você pode sim explorar essa plataforma, né? Mas, assim, em relação ao formato, na realidade, também não existe uma regra que diga a melhor plataforma, meu único currículo, meu único portfólio está disponível apenas na plataforma X. É fazer isso que o Ezaquiel percebeu, né? Ou seja, é verificar a aceitação. O que é que está sendo mais aceito? Né? Quando eu comecei, para vocês terem uma ideia, meu portfólio era aquelas pastas com folhas transparentes de plástico dentro, e eu pegava os trabalhos e colocava dentro. Então, assim, eu botava debaixo do braço e fazia isso mesmo, ia pedir. Mesmo que o cara dissesse, não tem vaga, meu amigo, eu quero entrar, nem que seja no atendimento, mas no atendimento da agência, mas eu queria participar. Então, assim, eu brinco muito com eles em relação a isso, e na verdade é uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Eu só vim, na verdade, a ter algum tipo de estágio remunerado a partir do meu quarto estágio, porque os outros todos foi um processo de aprendizado. Então, às vezes a gente tem essa... E tudo isso eu consegui, em parte, pelo portfólio, porque os caras viram que, beleza, aquele cara ali ainda não tem lá o conhecimento que a gente precisa, mas é um candidato de repente, a se aperfeiçoar. Então, de certo modo, o portfólio, eu devo, em parte, esses estágios ao portfólio que eu coloquei debaixo do braço à época e que eu fui pedir aí uma vaguinha nesses locais. É engraçado De que certa forma, os de Ágilas da agência, eles são mais antigos, né? Eu acho que eu sou o mais novo agora na agência que eu tô, na Six. E o pessoal chama o portfólio de pasta. Esse job ficou massa para você colocar na sua pasta. Me Então, identifico acho que com é isso. uma analogia, né? Uma analogia a o período mais passado, né? Dos mais antigos, assim. Dos desbravadores da publicidade alagoana. para isso, o meio digital facilitou um pouco na construção do portfólio, né? Como o Zaqueu disse, o cara bota em PDF, joga no e-mail, facilita, não precisa estar andando com a pasta embaixo do braço, né? Facilitou um bocado. Agora, para vocês, como é que funciona a organização desses trabalhos, por exemplo? Porque, assim, eu estou tentando montar o meu, né? Estou tentando montar o meu portfólio. Mas como é que eu vou me organizar para fazer isso? Tipo, cronológico, do mais antigo para o mais novo? Como é que vocês acham que deve ser essa organização do portfólio? O meu primeiro, eu montei só com o trabalho da faculdade. E aí eu coloquei, acho que tinha 3 projetos só que eu considerava bons. E hoje eles não estão mais no portfólio, mas na época me serviram bem. E eu peguei só esses 3 trabalhos. E aí eu organizei eles, eram 3 trabalhos de coisas diferentes, né? Era um de uma marca que a gente desenvolveu, o outro tinha a ver mais com planejamento, era outra marca, mas que tinha várias aplicações, e um, se eu não me engano, foi um que eu fiz para o Guerreiros, para participar do Guerreiros. E aí eu coloquei junto, acho que era um cartaz na época.
junto com algumas outras coisas também explicando. Eu sei falar mais pro de direção de arte. Hoje o meu de direção de arte ele tem 4 pontos, que são 4 pontos que eu considero importantes para um diretor de arte ter, que é a experiência em campanhas offline. Então eu coloco lá alguma campanha que eu desenvolvi para mídia offline, aí eu coloco todas as aplicações da campanha, porque aí o cara consegue ver o desdobramento que eu consigo fazer em várias aplicações, porque o diretor de arte ele precisa entender que às vezes ele criou um layout padrão e ele precisa replicar ele para um outdoor, para um outbus, para uma postagem na mídia social, para uma placa. Então são formatos diferentes e eu mostrar que eu consigo desdobrar meu layout em vários formatos diferentes, de uma forma que fique bom em todos, eu acho que isso acaba chamando mais atenção. Então, na mídia offline eu separo assim, eu só tenho uma campanha que eu coloco de mídia offline, com todos os desdobramentos, eu coloco uma campanha de mídia online, também com todos os desdobramentos, e aí é feed, stories, card para sites, capa de Facebook, YouTube. Isso também depende muito de onde a campanha foi usada. Eu coloco algum VT cartelado que eu já fiz, e aí eu coloco as cartelas do VT e o VT pronto também para enviar. Se tiver storyboard, que no caso do cartelado não tem, mas se eu produzir como diretor de arte, pensei junto com o redator algum filme que tem storyboard, coloco também o storyboard, porque o diretor de arte precisa ter isso dentro do seu conhecimento. E eu coloco uma marca só, com todas as aplicações, e coloco embalagens e sinalização interna e externa de algum projeto. E eu coloco só 4 ou 5 projetos, no atual tem 5. Mas são o projeto que eu acho melhor em cada área, para não deixar o portfólio cheio, para o cara olhar e falar, para ele conseguir analisar todos, né? E ele conseguir ter uma percepção melhor. Eu acho que você preencher demais o seu portfólio com muita coisa pode ser confuso. Então, eu prefiro colocar um job o melhor job que eu acho, na minha percepção, de cada um desses formatos. Para o redator, eu acho que o ideal é, se você produzir em dupla com alguém, você colocar o layout e você explicar como você pensou. Eu acho que para o redator, o que pesa também, além de uma boa escrita, claro, é a concepção da ideia. Porque o redator ele acaba pensando mais na ideia do projeto do que o DA. O DA ele acaba pensando mais em como vai executar, apesar dos dois construírem a ideia juntos em dupla, mas o DA ele acaba pensando mais como é que ele vai executar aquilo e o redator ele acaba sendo mais a cabeça pensante. Então, para um portfólio de redação, o massa mesmo seria o cara explicar como é que ele pensou, como é que ele chegou naquela ideia, as referências que ele tem e etc. O professor Fernando, que também já manja de redação, acho que pode explicar melhor. Exatamente. Eu queria do Fernando não só isso, viu, professor, se você falar, eu queria não só isso do redator, mas e o cara que não é nem DA, nem redator, ele quer ser planejamento ou mídia, como é que ele faz o portfólio? Como é que ele se apresenta? Então, eu sempre digo o seguinte, que faça uma seleção daquilo que você considera como mais relevante na sua vida acadêmica, independente de ser na área de direção de arte, independente de ser na área de redação, independente de ser, por exemplo, na área de planejamento, né, na área de mídia também, por que não? Você juntar alguns trabalhos que você fez de mídia e fazer essa separação. Diferentemente do Isaquiel, que tem um portfólio, né, desde o segundo período, como ele já colocou, de forma muito direcionada, eu já tinha um portfólio mais, digamos, com outras sessões. Então, eu tinha uma sessão dedicada à parte de redação, como foi a sua pergunta. Então, se você gosta muito de redação, coloque coloque toda a sua produção lá, entendeu? Coloque as peças que você desenvolveu, como o Isaquiel bem colocou. Exponha a peça, explique o conceito daquela peça que você desenvolveu, coloque a dupla que trabalhou junto com você, se caso você tenha desenvolvido ela em dupla, né? Faça uma explicação breve, né? A gente também não precisa, como o Isaquiel também bem colocou, a gente não precisa fazer um portfólio
né, muito extenso, até porque quem está avaliando não vai estar olhando aqueles pormenores, né, ele vai focar naqueles trabalhos, inclusive a diagramação de um portfólio acaba contribuindo bastante com a questão da visibilidade, né? Então, assim, faça uma exposição de uma página, de uma lauda só, exponha a peça, explique o conceito, mostre a dupla, se quiser colocar o ano em que ela foi feita, eu acho que é interessante, quer dizer, a pessoa que está ali olhando, ela já bate, já vê ali a ideia e diz, esse cara aqui, ele tem perfil para trabalhar com a gente, né? Eu tive uma alegria grande uma vez de ver um portfólio de uma pessoa, ele estava se candidatando ao cargo de redator, e o cara me trouxe uma série de matérias, de trabalhos que ele havia feito na faculdade, os textos, a peça pronta, na verdade, e ele me trouxe uma série de poesias também que ele tinha construído, eu achei interessantíssimo. E, assim, foi um dos caras que ficou com uma das vagas, à época, né? Exatamente pela forma como ele mostrou uma versatilidade, ele desenvolvia, e outra coisa também que eu coloco para vocês, se você gosta da área de redação, possivelmente você não só está encantado com o texto publicitário, mas você já tem outros vislumbres, você escreve crônicas, você de repente já escreve poesias, você escreve, sei lá, releases, quer dizer, o que você tem de produção de texto, coloque esses materiais, faça uma separação, separe em sessões, né? Não precisa colocar muitos, mas um ou dois de cada sessão que você identificar e faça a apresentação. Em relação a planejamento, tem pessoas que, né, têm uma paixão por planejamento. Pegue, faça uma breve explicação dos principais planejamentos que você executou, né, em uma lauda ou até meia lauda, e coloque como anexo o planejamento que você executou, para que caso a pessoa tenha curiosidade e queira verificar o trabalho na íntegra, que ele também vá lá e dê uma folheada, porque pode ser uma área específica lá de planejamento ou pesquisa, ou mesmo mídia, né? Então, assim, a questão primeiro, eu acho que é o ponto de partida número 1. Qual é o seu perfil enquanto aluno? Você gosta de áreas específicas, né? Porque aí vai fazer o direcionamento do seu portfólio, ou você é um cara que é mais versátil, né? Ou seja, um cara que você é um tipo de, você tem um perfil que, eu tenho trabalhos que eu considero muito bons em várias áreas. Então você faz essa coletânea, faz essa, né, curadoria, faz essa separação e coloca dentro do seu portfólio, né? Eu acho que isso também, eu sempre digo o seguinte, vai depender muito, não tem uma fórmula pronta, mas de ponto, assim, como ponto de partida, eu acho assim que quem está com dificuldade para construir, né? O ponto número 1 é exatamente esse, né? Quais são as áreas da publicidade com as quais eu mais me encanto e que eu tenho trabalhos relevantes, né? Então aí você tem já uma ideia de sessões e a partir daí você vai fazendo essa separação e vai fazendo essa catalogação. O professor tocou no ponto interessante, porque eu acho que grande parte dos alunos que entram no curso de publicidade, eles entram sem saber, sem ter um direcionamento, né? Então o cara vai experimentando, né? Vai ver se gosta de direção de arte, vai ver se gosta de redação, de planejamento, até ele se descobrir. Tem gente que chega no último período e ainda não se descobriu, né? O cara já fez um monte de coisa, mas ainda não se descobriu. Então acho que isso dificulta muito a criação de um portfólio, já que ele ainda não tem um encaminhamento, e muita gente que não está no mercado, porque quem está no mercado, quem já conseguiu um estágio ou está trabalhando na área, já tem uma direção melhor. Agora, quem não tem nada disso, eu acho que é uma dificuldade bem grande, né, para o cara que é aluno. Acho que tem na turma da gente, né, que eu estudo junto com o Isaquiel, a nossa turma tem gente que deve estar nesse dilema também, né, que está tipo, será, eu vou para onde? E aí surge uma vaga que é bem interessante também isso aí, né? Eu estava olhando, estava no Instagram e surgiu uma vaga de uma certa empresa que tem lá, vaga para redator, diferencial, Illustrator e Photoshop. Poxa, aí o cara que gosta de escrever do diferencial Illustrator e Photoshop para redator meio que para mim mesmo me quebra, porque sei nada. O Illustrator ainda rende um pouquinho, Photoshop eu não sei nada, então é complicado. O que vocês acham dessas escolhas também de profissional com esses diferenciais que as empresas hoje buscam? Rapaz, eu acho que principalmente
as agências exageram muito quando estão pesquisando estagiários em si. E aí, independe de qualquer área, eu acho que o cara que quer estagiar, ele, teoricamente, ele entende pouco. E ele vai lá para aprender. A função do estagiário é ele aprender com os profissionais que já estão atuando na área, né? Então, eu já acho errado quando uma agência está procurando um estagiário de direção de arte, já quer que o cara manje de Illustrator, Photoshop, InDesign, Cinema 4D, After Effects, Premiere. Então, tipo, os caras querem um estagiário já pronto para pagar um salário de estagiário, tá ligado? E muitas das vezes com carga horária de funcionário contratado. Aí é complicado. E quando coloca para um redator, beleza, o redator saber abrir o Photoshop e alterar um texto, tá, beleza, ele sabe usar a ferramenta de texto no Photoshop. Agora tem gente que quer um redator que saiba layoutar. E aí também já é um exagero, né? Porque se o cara souber, se o cara for bom em redação e for bom em direção de arte, é melhor abrir uma agência, né? Porque aí o cara consegue trabalhar sozinho de boa. Vai ver de frila. Só fazendo um acréscimo à fala do Isaquiel, eu tenho dito, assim, nas salas, nas aulas que a gente tem, que o perfil de profissional que é exigido hoje, ele tende a ser muito mais completo do que era antes. Antigamente você era chamado pela sua... eu preciso de redatores, então eu só vou chamar pessoas que dominem, ou pelo menos que tenham grande aptidão para a redação. Hoje você, quando você chama um cara, uma pessoa para uma vaga, seja ela de redação ou mesmo de direção de arte, porque o contrário também acontece, os caras estão pedindo que o cara também domine a parte de redação. Então, isso me leva a crer que, a hipótese do Isaquiel, né, existe realmente essa forçação de barra, né, por muitos empregadores, isso é fato. Mas, por outro lado, também eu acredito que é sempre aquela intenção que a empresa tem de sempre ter os melhores, né? E aí eu digo muitas vezes em sala de aula, talvez às vezes não seja muito bem entendido ou compreendido, mas eu digo o seguinte, nos dias de hoje, gente, com a quantidade de recursos que a gente tem à disposição, com as facilidades que existem, hoje você pode aí, né, perder alguns momentos aí sentados na frente de um computador para aprender pelo menos o básico, o intermediário de algumas ferramentas, mesmo que você não venha a utilizá-las de fato na prática, mas pelo menos ter algumas noções intermediárias e até básicas e avançadas em algumas situações. E isso é característica dos novos tempos, quer dizer, isso também se aplica não só à área de criação, mas também à parte de planejamento, mídia e atendimento, quer dizer, o profissional de atendimento hoje, planejamento, ele precisa estar aí com esses conhecimentos bem afinados e precisa, na verdade, desempenhar os dois. E também, quantas vezes nós também, em algum momento, não tivemos que ir para a ponta para fazer atendimento, né? Então, assim, eu estou diante de dois profissionais que se viram, né? Mas, assim, tem muitos que ainda ficam naquela sua bolinha, acreditando que, eu quero ser redator e pronto, só vou estudar redação, né? Então, assim, a recomendação que eu dou é exatamente essa. Procure aprender, né, todas as áreas possíveis, né? E aí, uma característica da minha carreira, da minha formação, que quando eu estava no processo de estágio, eu fiz questão de rodar todas as áreas da agência e dos estágios que eu fiz. As pessoas achavam engraçado porque com aquilo, mas eu queria ver como é que todas elas funcionavam, né, até para ter um conhecimento e mais ou menos ter ideia onde realmente eu queria atuar de forma muito clara. Então, eu fiz isso, realmente fiz isso. Né, eu acho que, sobretudo, nos dois primeiros estágios. A partir do terceiro, eu já estava mais ou menos ciente onde eu queria ficar. Né, mas, assim, na minha época, eu só tinha um equipamento, um computador disponível na faculdade. Então, era naquele horário de faculdade que eu tinha possibilidade de aprender Photoshop, que eu tinha possibilidade de aprender outro programa específico. Hoje não, hoje a facilidade é muito maior. Você tem não só faculdade, mas também você tem à disposição muitas vezes em casa. Eu sei que nem todos têm, mas acredito que a maioria sim. Então,
é isso, não adianta também a gente ficar, como é que se diz, criando uma trava em relação ao mercado sobre isso, porque isso é realidade, e é a realidade não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. Existe essa necessidade do profissional ele ser, como eu digo, eu uso até essa expressão, multifacetado, né? Ele precisa entender um pouco de planejamento, ele precisa entender de marketing, não, evidentemente que não a fundo, mas ter as bases realmente, quando eu digo bases, são conceitos fundamentais de marketing, conceitos fundamentais de atendimento, de mídia, né? Então, assim, se vocês puxarem pela memória, eu sempre estou trazendo isso, dizendo, gente, o que é que o mídia precisa fazer? Porque a gente precisa ter muito claro essas atribuições, né? O atendimento, qual a importância do atendimento? Né? O coração de uma agência não é apenas e tão somente a criação, né? Existem outras áreas que são também fundamentais para que o exercício da publicidade possa ser executado. Então, assim, só para finalizar minha fala, eu acredito que é uma realidade, né? E isso não tem como a gente cruzar os braços e dizer que não vamos nos adequar. Então, lamento informá-lo, é melhor procurar outra profissão, né? Mas, assim, a gente não tem como fugir disso. É preciso realmente buscar um conhecimento maior. Os profissionais de hoje, é fato, estão sendo muito mais exigidos, né? E ainda hoje, com a questão das mídias sociais, o profissional está sendo exigido num nível de abstração muito maior, ou seja, hoje você está sendo exigido para analisar resultados de campanhas digitais, analisar comportamento de consumo digital, quer dizer, com toda essa questão de isolamento social e pandemia, existia aí o florescimento quer dizer, na verdade não o florescimento porque ele já existia, mas eu digamos que o despertar das empresas para o digital como uma ferramenta definitiva. Então, assim, eu vejo nisso aí uma janela de oportunidade para muitos, né, muitos alunos e muitos profissionais também. Tem outra pergunta que o pessoal fez aqui, que aí eu passo para vocês, eu também não sei se é válido, né? Na minha concepção, acho que valeria a pena. A gente vive num mercado pequeno, Alagoas é um mercado pequeno no campo da publicidade. E, tipo, a maioria dos profissionais termina que se conhece de uma forma ou de outra, e mesmo que não se conheça pessoalmente, mas ouvir falar, né, fulano, tal, seria válido a construção do portfólio a partir de um aluno e enviar esse portfólio para essas pessoas mais, vamos dizer assim, donos de agência, por exemplo, o cara chegar, meter a cara mesmo no Instagram do cara, meter um direct, dizer, eu posso enviar um portfólio para você e tal. Você acha isso válido, professor? Olha, levando em conta que na minha época eu fazia isso, só que não existiam redes sociais. Teve uma vez que eu fiquei tucalhando o cara na porta da empresa dele. Então, quando ele chegou, eu fui falar com ele, porque eu já identifiquei quem era. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu sempre digo que é preciso ter certo cuidado, né? Se você quer entrar em contato com determinadas pessoas chaves para a área que você quer exercer, primeiro procure identificar aquela pessoa quem é, procure sondar, de repente, se existe ali a abertura para que esse contato ele possa se efetivar. Se você, de repente, conhece alguém que pode, né, de repente, servir aí de ponte para falar com essa pessoa, né? Tá atento a processos de seleção que, para minha surpresa, estão acontecendo, né? Então é importante ter tá com esse radar aí aberto. Mas se tivesse, né, em relação à pergunta especificamente, se isso é adequado, tomando os devidos cuidados, né, sabendo se, né, somos nós estudantes de comunicação, então a gente precisa saber abordar as pessoas de forma adequada, né, para que não pareça invasivo. Então, diante desses cuidados, observando de repente essa pessoa, quem se você identificar que é dono de uma agência, por exemplo, aí você de repente tem um contato pessoal com essa pessoa, eu acho que de repente pode ser muito mais adequado do que um contato virtual, né? Eu sempre prefiro o tete a tete. Mas voltando a essa questão, eu acho que tem que ter muito cuidado, né? Tem que analisar com calma, né? E se de repente tiver aí uma pessoa que possa fazer a ponte, eu considero que é muito melhor do que fazer uma abordagem seca, né? Não que eu diga não faça,
né? Se você vê que existe a possibilidade, né? Por que não? Né? Você já chegou a fazer isso, Zaqueu? Eu segui todos os donos de agência que eu sabia que eram donos de agência. E aí eu ainda sigo vários, mas nunca tentei contato direto com eles, né? Mas eu também segui quase todos, eu acho que eu sigo quase todas as agências de publicidade, de design, de marketing digital daqui de Maceió. E já entrei em contato com algumas também, pelo direct. Agora eu acho melhor você entrar em contato com o Instagram da agência do que com o Instagram da pessoa em si, sabe? Porque muita gente não usa o Instagram como algo profissional. Tem gente que usa como pessoal. Os meus atuais chefes, eles não fazem uso profissional do Instagram. É tudo pessoal, tanto é que o deles é fechado, então você tem que pedir para seguir. Mas você entrar em contato com o Instagram da agência é mais de boa. Você fala lá, talvez não seja o dono que vai lhe responder, seja o social media da agência, ou até mesmo o diretor de criação, ou alguém do atendimento, e ele vai passar, porque ele vai passar para alguém responsável, ou vai lhe dar as informações, até porque um dia ele já foi como você, né? Como eu, aluno que está querendo um estágio, ou alguém que está procurando um emprego. Mas o massa é você seguir todas as agências para você ficar de olho. Abriu vaga, manda. Abriu vaga, manda. Sair. A gente tem vários ramos hoje de atuação. O massa da publicidade hoje é que a gente tem muitas áreas que a gente pode seguir. Não existem só as agências. Então é muito massa também a gente seguir empresas. O meu Instagram, eu acho que pessoas são pessoas que eu conheço. Eu sigo poucos artistas, mas a maioria são marcas, página de meme e agências em si, porque principalmente para procurar essas oportunidades. E uma rede social que é muito massa e que eu vejo que pouca gente usa é o LinkedIn para você procurar essas oportunidades. Como o LinkedIn ele é focado nisso, talvez seja melhor você entrar em contato com esses profissionais por lá, porque lá, o LinkedIn ele é profissional. Então, você achar um dono de uma agência no LinkedIn, o gerente de marketing de uma empresa X no LinkedIn, talvez seja melhor você tentar esse contato com ele por lá do que pelo próprio Instagram. Porque talvez ele use o Instagram só de forma pessoal e não queira ter nenhum contato profissional. Isso pode até lhe atrapalhar, né? Então, fica a dica aí, a galera que não tem LinkedIn, é bom criar. Os redatores escrever textos no LinkedIn. O LinkedIn é uma plataforma que a galera lê muito. Ele é muito mais textual do que o próprio Facebook em si. Então, para a galera que quer trabalhar como redator e para o LinkedIn e escrever artigos e etc., análise de campanhas, talvez possa ser uma oportunidade massa. É uma boa dica. Eu confesso que eu tenho um LinkedIn, mas uso pouquíssimo. Mas eu tentei fazer isso que você disse. Tentei sair seguindo a galera que trabalha no ramo. O Instagram também tá assim, que não seu, para ver se consegue alguma coisa no campo da publicidade. É uma dificuldade também de quem trabalha fora, como eu trabalho com educação, né? Aí, para quem trabalha fora, o cara, por exemplo, abandonar um emprego e arriscar um estágio é um dilema que eu acho que muita gente passa, né? E aí o cara que tem a possibilidade de fazer isso, show de bola. Ele está arriscando tal, mas quem não tem, né? Quem depende daquilo? Aí o cara vai arriscar ter uma renda fixa, aí larga, vai tentar um estágio, de repente não dá certo. E aí tem isso também que dificulta muito para quem está querendo entrar no mercado. E é uma decisão bem difícil. Professor, com a sua experiência, tem alguma dica para essa galera que, como eu, né, trabalha fora do meio da publicidade e como se inserir nesse meio sem que, tipo, se prejudicar financeiramente falando? Eu acho que a resposta está no tema da nossa live, né? Portfólio. Construir o portfólio, né? Pensando exatamente nessa possibilidade. Quer dizer, eu acredito que muitos aqui não estão restritos apenas aos trabalhos acadêmicos. Então, eu posso, eventualmente, fazer trabalhos extras, né, para fora. Mesmo que não seja aquele trabalho que você ganhe para aquilo, mas, de todo modo, já é um trabalho que você pode contabilizar e contar e colocá-lo no seu portfólio, né? Então, eu acho que aí você tem parte da resposta.
Eu acho que a dica do Isaquiel foi adequadíssima, porque você tem aí uma rede social que é especializada, LinkedIn. Inclusive, já fui contactado em algumas situações pelo LinkedIn. Por isso que da importância dela. Então, eu acho que é importante vocês também olharem ela com cuidado e com atenção a partir de agora. Mas, assim, eu acho que, de certo modo, esse dilema é o que tem acontecido com muitos. Muitos atualmente trabalham, mas o trabalho em que eles estão, ele não tem relação direta com publicidade. Então, eles ficam naquela, né, nesse dilema aí que você muito bem colocou. E, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, mais um motivo para que você aperfeiçoe o seu portfólio, né? Exatamente no sentido de deixá-lo mais atrativo. Pensem no portfólio como um cartão de apresentação de vocês. Então, assim, procurem empregar a sua personalidade nele. Tanto é que um dos tópicos de um portfólio é que você possa exatamente falar um pouco sobre você, né? Então, eu fiz aqui um pequeno levantamento sobre alguns itens que um portfólio precisa ter. Então, nós falamos da definição de um objetivo, né, baseado nas suas áreas de conhecimento. Eu falei sobre a questão da escolha desses melhores trabalhos, de acordo com sua percepção. Que você faça uma apresentação sobre você, né? E aí tem que ser uma coisa realmente pessoalíssima. Esse material ele precisa ser objetivo, claro e simples, né? Eu sempre digo que o simples chama mais atenção do que o mais chamativo. Facilitar a leitura e a navegação, então, assim, deixa uma coisa leve, uma coisa que possa ser lida com certo prazer, sem aquela pressão de muito texto. Você pode criar também seções e divisões, nós já falamos sobre isso. Então, essas seções elas vão estar baseadas naquelas áreas que você acredita que tem potencial para, de repente, fazer aí construir o seu portfólio, né? Tem uma das áreas que teve uma vez um aluno veio me perguntar, professor, eu gosto muito da área de atendimento. Então, como é que eu poderia mostrar isso dentro de um portfólio? Então, eu comecei a pensar e disse para ele, bom, você de repente pode pedir a algum colega seu que faça uma gravação das suas apresentações, as suas defesas. Então, você pode utilizar uma plataforma digital dessa para, de repente, fazer a sua apresentação ou colocar suas apresentações lá, né? Então, assim, as possibilidades hoje são muitas, são diversas, né? Eu sei que não está sendo fácil de forma alguma para ninguém, né? Sobretudo para quem está querendo entrar no mercado de trabalho, né? E eu acho que essa entrada no mercado depende exatamente dessas coisas que a gente está comentando aqui. Primeiro, estruturar um portfólio, né? De forma planejada, baseado em alguns pontos que eu coloquei aqui. E o segundo estar sempre de olho no que está sendo ofertado no mercado, né? Então, assim, se você tiver a possibilidade de participar de um processo desse, mesmo não tendo trabalho, se você apresentar o seu portfólio, você vai aí realmente talvez se diferenciar em relação aos demais. Certa vez, eu participei de um processo de seleção, né, na área, e que eu fiquei muito surpreso é que pouquíssimos levaram um portfólio. Então, assim, eu não sei se até eu perguntei, muitos disseram que até nem tinham, né? Então, baseado nisso, se você tem um portfólio bem construído, isso acaba sendo até um diferencial, porque isso leva a crer que quem está vendo ali a sua apresentação, que você é um cara que está trilhando o caminho do profissionalismo, que está querendo realmente uma vaga dentro desse mercado de publicidade, que apesar de ser pequeno, é uma praça pequena, mas é um mercado de uma competição gigantesca, porque tem profissionais de todos os tipos, todos os perfis, de todos os preços também, né? Então, isso acaba acirrando bastante o processo de competição. Então, lembram lá dos diferenciais. Então, se eu preciso buscar diferenciais para que eu possa me sobressair. Então, eu acredito que você estruturando um portfólio, você está aí nesse caminho de diferenciação. Eu acho que é uma dúvida, não só minha, mas de muita gente, é essa diferença entre o currículo e o portfólio. Até o que é cada um e como eles se casam na hora de
buscar uma vaga? Bom, eu sempre digo que o currículo, ele mostra o que você fez, né? O que você pode, na verdade, mostra a sua história, sua vida passada, né? E o currículo e o portfólio, ele mostra o que você pode fazer, né? Então, eu acho que as perspectivas, elas são diferentes. Tanto é que você pode ter estruturado os dois, né? Mesmo que você não tenha um currículo, de repente, com tanta experiência, né, que tem ali só um estágio, por exemplo, mas deixe também o seu currículo pronto, seu currículo estruturado. Hoje existem plataformas que já constroem para você um currículo, inclusive o LinkedIn, se você tem a opção lá de imprimir ele, quando ele está todo preenchido, e, e acaba sendo um currículo bem interessante. Mas, assim, a gente deve enxergar a principal diferença entre currículo e portfólio é exatamente isso, né? Que o currículo, ele mostra o que você fez, né? Sua vida, né? Por onde você passou e quais são as suas expertises, aquilo que você disse que sabe fazer. E o portfólio diz exatamente o que você pode fazer, o que você já faz, né? Então, eu acho que isso é o grande diferencial. Você chegar para uma seleção, por exemplo, na área de DA, só com currículo, dizendo que você fez curso da Adobe não sei onde, que você tem não sei quantas horas de utilização de edição de imagem no software tal, é uma coisa, né? Agora, se você chega com um currículo, com um portfólio mostrando os seus trabalhos, aí você já dá outra perspectiva para quem está fazendo o processo de seleção, né? Então, não sei se eu acabei contribuindo aí com a definição. Que na direção de arte, às vezes, o portfólio em si acaba pesando mais do que o currículo, né? Porque o cara pode ter vários cursos dos programas, ele pode entender muito dos programas, mas ele não tem uma percepção de criação. E aí, talvez pro dono da agência, ele olhe e fale, poxa, esse cara até que não tem tanto conhecimento de software, mas a ideia é boa, a sacada foi boa, até mesmo a aplicação pode não ter sido das melhores, mas esse cara pensou uma coisa boa, eu posso trazer ele para cá, lapidar ele para a metodologia de criação da gente, e que ele vai conseguir somar muita coisa também, né? E sobre Essa, o que ele anterior, Dairon, o professor Fernando foi um dos que me aconselhou, não sei se você lembra, mas no primeiro período eu trabalhava em gráfica. Para muita gente pode até ser parecido, né, da área de publicidade, mas é totalmente diferente. E eu tinha um salário razoavelmente bom para a época, e carteira assinada, vale refeição, plano de saúde. E aí eu recebi a proposta de ir para uma agência de publicidade para trabalhar com contrato de pessoa jurídica, tendo que gerar nota fiscal, sem estabilidade de carteira nenhuma, sem nenhum outro, tendo que pagar minha própria passagem, no caso, né? Era um salário que já estava incluso tudo e que era bem abaixo do que eu recebia antes. E o professor Fernando foi um dos que me aconselhou, eu conversei com ele, e na época eu estava namorando, com pretensões de casar, mas baseado nos conselhos do professor, eu falei, meu irmão, é melhor entrar no mercado agora, tentar me arriscar, para aproveitando que eu ainda estou no segundo período, e já tentar me arriscar em uma vaga, não um estágio. Então, eu acredito que foi uma coisa que me gerou muito aprendizado. Tá dentro de uma agência muito cedo, eu acho que gerou muito aprendizado. E foi uma decisão muito difícil. Eu passei, eu acho que, umas 2 semanas para decidir isso, 2, 3 semanas. E agora, recentemente, quando eu estava trabalhando na Life, né, a produtora, eu recebi a oportunidade de vir para a Six, e também foi uma decisão muito difícil que eu passei ali. Mais umas 2 semanas eu conversei de novo com o professor Fernando e falei, aí, professor, não sei o que eu faço, eu estou estabilizado aqui eu tenho já a carteira assinada, tudo direitinho, mais de um ano de empresa, será que eu arrisco ir para uma empresa nova, que ainda que assine carteira, que mantenha tudo direitinho, mas que é arriscar de certa forma, né? E agora eu já estou casado, tenho conta para pagar, e aí, baseado novamente nos conselhos do professor, conversando muito com a minha esposa, eu acabei decidindo trocar também de empresa, né?
Mas é uma decisão muito difícil para o cara que tá fora para entrar. Mas quando você entra, meio que todo mundo começa a lhe conhecer e é mais evolutivo. Às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que dar, como diz o ditado, né? Você tem que dar 3 passos para trás para dar um passo para frente. Né? Isso aí também é muito característica pessoal, né? Porque você abandonar um lugar onde você está confortável, está tranquilo, tem a sua base sólida, para, como você disse, para um lugar novo, tendo até perdas, né, financeiramente falando, e se arriscar é difícil, né? Todo mundo que tem essa coragem não, porque eu acho que é do ser humano, a gente é feito para estar num ambiente estável, né? Então, quando a gente está num ambiente estável, você está ali confortavelmente, para você mudar é bem difícil. Agora, professor, nessa época de pandemia, o que é que você está sentindo do mercado publicitário? Não vou falar no Brasil, não, aqui em Alagoas. O que você está sentindo assim? Como é que está acontecendo as coisas nesse momento? Olha, assim, analisando friamente, né, eu estava vendo hoje um prospecto daquele economista Delfim Neto. Ele tem uma previsão de recessão de 7% de redução do PIB, né? E isso tem um impacto profundo. Para vocês terem uma ideia, vai ser a maior queda de PIB da história do Brasil. A queda que nós tivemos mais próxima disso foi na época do presidente Fernando Collor de Mello, em que o PIB encolheu 4 pontos alguma coisa. Só para vocês terem uma ideia da dimensão disso tudo. Então, assim, eu inicio sendo pessimista, mas eu também tenho observado que estão abrindo-se outras possibilidades. Eu estou vendo uma potencialização da área digital. Então, eu estou vendo empresas que antes, na verdade, nunca observavam, nunca olharam para o digital, hoje estão me procurando para que a gente possa trabalhar com digital. Empresas que tinham um verdadeiro preconceito com digital e hoje elas estão observando, elas estão vendo que elas precisam ter um olhar mais planejado e um olhar mais publicitário para o ambiente digital. Por que eu falo isso? Porque, então, nós temos aí um contexto de oportunidades, né? Evidentemente que está sendo muito ruim para o mercado publicitário, porque ele depende efetivamente da economia e do bom andamento dessa economia. Mas, por outro lado, eu queria deixar uma mensagem de otimismo e também de alertar vocês para a possibilidade que nós estamos tendo de aproveitar aí essa brecha, essa janela de oportunidade. Então, eu tenho visto que muitos alunos têm se preocupado com essa parte digital e o aconselhamento que eu tenho para dar, se é que eu posso dar, é que procurem se aperfeiçoar nessa área, porque ela vai ser muito exigida daqui a algum tempo. Na verdade, já está. Em alguns casos, a demanda por esse tipo de serviço digital, ele cresceu mais de 100%. Né? Então, assim, eu também atuo no digital, mas é mais a nível de programação. Então, hoje eu construo sites, eu desenvolvo pequenas aplicações para web, mas eu também tenho um olhar para publicidade. Então, eu tenho visto esse florescimento, né? Eu tenho visto que as marcas que antes estavam apenas offline, hoje estão migrando por necessidade, porque senão elas vão fechar e vão falir, para o ambiente digital. Então, assim, isso é uma grande mudança, né? Isso é uma grande mudança. E o que vai efetivamente é o quê? Aumentar o mercado digital para muita gente, vai abrir espaço para muita gente, né? O Isaquiel, na fala dele anterior, disse que é um mercado que tem uma gama de áreas de atuação muito grande. Antes nós tínhamos 4 áreas básicas, né, ou 5. Hoje nós temos praticamente o dobro ou o triplo disso, né? Porque hoje um web design pode conciliar com publicidade e propaganda. Um profissional da área de TI precisa entender de marketing digital se ele estiver trabalhando com startup. Então, assim, a comunicação hoje ela está sendo muito, muito, muito exigida para esses negócios online. Então, assim, a orientação que eu tenho a dar a essas pessoas que estão tanto quanto perdidas e estão aí desmotivadas observem as oportunidades que estão sendo mostradas. Muito embora o cenário econômico não seja dos melhores, aliás,
é um dos piores da nossa história, se não o pior. Mas existem muitos empreendedores, muitas empresas que estão se voltando para o digital. E o conhecimento delas, meus caros, né, e para quem nos ouve, é mínimo, é nenhum. Eles querem entrar para um digital e aí precisa de alguém para dar essa orientação para eles. Então, aí existe, portanto, uma oportunidade para muitos de nós, né? Então, é isso. E é certo que o mundo nunca mais será o mesmo depois disso. A gente, as coisas vão voltar ao normal. Não, voltar ao normal, vão voltar nunca, né? Como era antes da pandemia, eu acho que não volta mais. E no mercado publicitário, não só o mercado publicitário, aliás, mas os outros mercados também. Eu acho que a educação também está sofrendo muito esse processo, né? Essa coisa de aulas remotas também está mudando, modificando bem a forma de pensar de como chegar nas famílias, a importância do professor também, né? As famílias vêm sentindo isso, a importância do professor nesse momento, a importância da escola. Mas queria perguntar para o Zaqueu está dentro da agência, né? Como é que ficam os clientes nesse momento com a agência, né? Porque, assim, cliente sem dinheiro, a gente sabe, pela experiência que os professores passam para a gente, de quem trabalha na área, que a primeira coisa que o cara faz é cortar a comunicação, né? Ele acha que não é necessário. Primeiro gasto, ele vai lá e tira a comunicação. Como é que está isso aqui, a questão dos clientes? Como é que eles estão vendo esse momento? A gente reduziu bastante a demanda de trabalho. Lá a gente são 5 DAs, juntando os dois donos de agência, que também são DAs. E a gente tem uma demanda de trabalho grande. Quando eu entrei, acho que fazem 2 meses que eu entrei. 2 semanas depois que eu entrei na Six, começou esse período de quarentena. A gente entrou em quarentena antes do decreto governamental, já para começar a se proteger. A gente já se moveu trouxe os computadores de agência para casa, para trabalhar de casa. E conversando com o pessoal, né, a demanda reduziu bastante, mas a gente ainda tem, porque alguns clientes da agência estão conseguindo se adaptar bem ao digital, como o Sebrae, a Braskem, ela continua anunciando, então continua tendo job. Tem um cliente que a gente estava desenvolvendo alguns materiais de sinalização e alguns materiais. Tem um cliente que ainda vai inaugurar, que ele também não interrompeu, tá? A gente continuou. E outros são sindicatos. A gente tem o Sinteal, a Algás também, continua. Só que todos com demandas menores. Trabalhos que a gente que tinha muita demanda, hoje a gente está com demanda reduzida. Mas está continuando. Em contrapartida, alguns amigos que trabalham em outras agências estão passando por algumas dificuldades. Porque clientes menores, a gente tem, por ser uma agência mais antiga, tem alguns clientes que são maiores, então isso acaba facilitando, né? Mas algumas agências menores estão passando alguns apertos, né? Principalmente agências que têm clientes, lanchonetes, lojas de roupa e etc. Alguns clientes realmente veem que estão precisando cortar a verba. Alguns estão trocando para agências menores. É o caso de querer cortar custo, mas não cortar 100%. E aí estão saindo de agências maiores para agências menores, focadas no digital, por exemplo. Mas eu acho que passaram esses, já fazem o quê? 2 meses de quarentena, se eu não me engano, uns 70 dias já. Já tem alguns clientes, no caso, né? Percebendo que eles não podem cortar esse tipo de verba, que eles têm que continuar anunciando, têm que continuar trabalhando, principalmente no digital. E aí essa é uma oportunidade para a galera que é freela, né? Tentar vender produtos. Eu, como freela, eu tive 2 orçamentos, eu acho que eu enviei recentemente, que os clientes preferiram esperar, mas eram projetos de marca, e aí eu entendo perfeitamente, né? E eles preferiram esperar, porque não sabe como é que vai estar daqui para frente. E eu acho que para essa galera que curte trabalhar com rede social, eu acho que vale a pena correr atrás, porque vai ter cliente. Tem cliente grande que vai sair de agência grande porque não vai ter condições de pagar valores altos, né, para se manter na rede social, e vai procurar essa galera menor. Então, vale a pena correr atrás. Cliente vai ter.
a galera entende que vai ter que continuar anunciando. Porque se eles pararem, eles vão perceber que vai começar a dar ruim. Então, aqui na agência, pelo menos, tá tranquilo, tá com menos demanda, tipo Maceió Shopping, a gente não tá produzindo, a gente produziu um VT pro Dia das Mães, mas foi só pro digital, então não teve mídia como televisão, nem rádio, foi só pro digital. E a maioria se virou pro digital. Então, a galera que curte aí é uma oportunidade para correr atrás. Dá para conseguir cliente ainda. Vou colocar no telefone. A gente está estamos vivendo a história, né? Daqui a, sei lá, não vou nem muita muito, daqui a 30, 50 anos a galera vai estar estudando esse momento e a gente está vivendo esse momento na pele, dessa transformação toda no mercado, de todos os ramos aí. Então, é importante que tem um ditado que diz: em momentos de crise, ou você chora ou você vende lenço. Então, acho que a gente tem que vender lenço, porque é aproveitar. Somos momentos de crise onde a gente vê que grandes pessoas que conquistaram muito se destacam, né? A Segunda Guerra é um exemplo disso, né? Então, várias pessoas que conseguiram naquele momento, tá todo mundo aquela grande recessão, o cara conseguiu ter aquela sacada genial, sair por cima e vencer. Então, acho que a gente tem que procurar isso. Então, para isso, manter aquele portfólio atualizado, tá ligado nas redes sociais, no LinkedIn. Então, eu queria só agradecer vocês dois, agradecer o professor Fernando, principalmente, né? Isaquiel, que a gente já é mais mala, não vou agradecer muito, não. Professor Fernando, muito obrigado mesmo pela participação. Foi um prazer, é sempre bom conversar com o senhor. Acho que a galera que acompanhou também gostou muito, né? A galera que está acompanhando, agradecer a todo mundo que está acompanhando, lógico, né? Ficou aí com a gente nesse bate-papo. E pedir desculpas pelo começo da live, que a gente atrasou um pouquinho e deu uns cortezinhos, mas de resto foi tudo bem, legal. Obrigado, professor. Se quiser se despedir do pessoal, fica à vontade. Paz, eu que agradeço. Né, o Isaquiel, você da Irone, o David também. O próprio Zulu, infelizmente, não deu para continuar, acho que ele teve algum problema, mas teria muito a acrescentar nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo aqui. Né? E, mais uma vez, reforçar quem está nos ouvindo e nos vendo, né? Tem um olhar diferenciado para o portfólio de vocês. Né? Falávamos agora dessa mudança de paradigma em relação à pandemia. Mais um motivo para que vocês observem os currículos de vocês, desculpa, os portfólios. Então, tem um olhar diferenciado para o portfólio, observem que ele pode ser, sim, um aliado na possibilidade de conseguir emprego, de pegar alguns projetos baseados e a partir dele, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, como sempre. Gente, eu queria agradecer também, né, a quem teve paciência de ficar aqui ouvindo a gente, né, ouvindo eu falar e ficar embaralhando muitas vezes a minha fala. Para quem está pelo Instagram do Dairone, se entrar no meu perfil aí, Isaquiel Melo _, lá tem meu portfólio, quem quiser dar uma olhada. A última dica aí para a galera que é designer, que é DA, no Behance a gente tem um grupo que é o Behance Maceió, e lá basicamente todos os DAs de Maceió estão lá, de dono de agência, diretor de arte de agência grande e agência pequena. Não só o designer, mas também a galera que curte fotografia. E lá também tem DAs que saíram de Maceió, estão em outros países, estão em São Paulo. A gente tem DA que está em Portugal, tem DA que está na Rússia, tem DA que está em vários países do mundo aí, que saíram daqui, que trabalharam em agências aqui, que cresceram em Maceió e hoje estão fora, ganharam o mundo, né? Então, lá a gente tem uma comunidade que os DAs vão lá e se ajudam, curtindo o trabalho dos outros, comentando o trabalho dos outros. Então, Behance Maceió para quem é designer e tem interesse de participar dessa comunidade. E dê uma olhada no meu portfólio aí, se puderem criar uma conta no Behance e deixar o like nos meus projetos também, eu agradeço. Valeu aí para quem teve paciência de ficar com a gente. É isso aí. Para finalizar, só queria pedir para o pessoal seguir o Instagram do Diga, né? Oficial Diga no Instagram. A gente vai fazer um evento agora, evento solidário, dia 15 de junho. 15, 16 e 17 de junho, no Diga Solidário. O Diga que é um evento presencial, mas nesse momento a gente sabe que a gente tem que manter o distanciamento, a gente vai fazer online, a gente vai divulgar mais, vocês vão estar ligados, a gente faz
Então segue o Diga e a live vai estar à disposição no YouTube do Diga também. Ela vai ficar lá no YouTube eternamente para você que quiser ver as nossas caras feias, né? Mas escutei aí esse bate-papo, vê lá. Então valeu, muito obrigado. E obrigado, David, também, que está aí no apoio. Agradecer também o Zulu, que felizmente não pôde ficar. E é isso. Boa noite. Boa noite.